Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 6 de agosto de 2013. Estamos juntos há 429 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler os capítulos 3 e 4 do livro de Josué. Josué está preparando o povo para atravessar o rio Jordão e iniciar a conquista da terra prometida. Moisés morreu, a liderança foi passada a ele, Deus o encorajou, dizendo que ele seria apoiado por Deus em todas as coisas, e na verdade a batalha era de Deus, e Deus é que lhe daria a vitória. E depois de ter enviado 2 espias a Jericó, e estes trazendo notícias animadoras e favoráveis, Josué agora vai preparar o povo para atravessar o rio Jordão. Os capítulos 3 e 4 nos mostram a importância dessa travessia. Essa travessia teria várias funções. A primeira delas, acreditaria Josué como líder. Deus está dizendo aqui em várias passagens que como ele foi com Moisés, assim ele seria com Josué, e que naquela ocasião Deus começaria a engrandecer Josué diante do povo, para que o povo o temesse, o obedecesse, o respeitasse. Essa seria uma condição fundamental para que o povo tivesse liderança eficiente e então pudesse obter vitória, obter êxito na sua campanha de conquista da Terra Prometida. Um outro ponto muito importante aqui é que seria fundamental que aquela geração testemunhasse a mão poderosa de Deus. Muitos deles haviam tido apenas a experiência do deserto. Vários ali haviam nascido no deserto enquanto seus pais incrédulos morriam. E vários dos milagres feitos no Egito, as pragas, a travessia do Mar Vermelho, eram questões desconhecidas para aquela geração que havia nascido no deserto. Portanto, era muito importante que eles também tivessem a sua própria travessia. O capítulo 4, verso 23, nos diz isso, que do mesmo jeito que Deus havia secado as águas do Mar Vermelho, Deus agora ia secar as águas do Jordão. Para que aquele povo que nasceu no deserto e não estava vivo, não esteve presente quando aconteceu o milagre da travessia do Mar Vermelho, tivesse também a sua própria experiência e conhecesse Deus de maneira experimental. Esse verbo conhecer, que na língua hebraica tem muito mais uma conotação de experiência do que de meramente atividade intelectual, é usado aqui para mostrar que aquele povo ia experimentar Deus por conta própria e não simplesmente indo de carona na fé que seus pais haviam exibido, que por sinal foi uma fé frágil. Então é isso que vai acontecer. Nós vamos ver que Deus escolhe uma ocasião propícia para isso ser feito. O verso de número 15 do capítulo 3 diz que Deus esperou que o rio Jordão estivesse transbordando sobre todas as suas ribanceiras no tempo da colheita. Note que o rio Jordão, em alguns momentos, pode ser atravessado a pé facilmente, mas em outros ele tem uma profundidade bastante considerável e a sua extensão se alarga e muito, pois Deus esperou exatamente essa hora em que havia maior volume de águas para conduzir os israelitas a atravessar o rio, para mostrar que para ele nada é difícil. Para mostrar, inclusive para nós, que muitas vezes é na hora em que nós estamos mais fragilizados, é na hora que o inimigo parece mais fortalecido, é na hora que as tribulações parecem maiores, é nessa hora que Deus vai agir, para mostrar que o poder dele desconhece restrições. Então nós vemos que Deus espera essa ocasião para que isso acontecesse. Outro ponto importante desses capítulos 3 e 4 é a ideia de se marcar testemunhas. Josué é ordenado a escolher 12 homens que vão tirar 12 pedras do meio do rio, para fazer um memorial em relação a essa travessia, para que o povo se lembrasse. Outro ponto destacado aqui é que outro memorial é feito lá no meio do rio. E então Deus está preocupado com a nossa memória. Deus sabe que nós nos esquecemos facilmente. Deus sabe que com muita facilidade nós deixamos para trás aqueles que nos favoreceram. Somos mais propensos a guardar rancor do que a manter gratidão. E então Deus está dizendo ao povo, guardem memória do que aconteceu, do que eu estou fazendo com vocês, porque os filhos de vocês vão perguntar, e vocês vão glorificar o meu nome, contando os meus feitos a partir destes memoriais que estão sendo feitos. Outra lição muito importante, Deus não fez esse milagre em qualquer momento. Ele colocou a sua arca à frente e disse, vocês vão seguir a mim. Vão deixar uma certa distância para que todos possam me visualizar, 900 metros ou 2.000 côvados, como diz o verso 4 do capítulo 3, separariam a arca do povo. Isso porque Deus vai à frente do seu povo mostrando o caminho. E então o povo deveria depender de Deus. E na medida em que o povo segue a arca, você vai ver o quê?
que somente quando os sacerdotes molham o pé na água do Jordão, é só nessa hora que as águas param. É necessário que os líderes vão à frente, que eles sejam os exemplos de confiança em Deus, que eles sejam aqueles que estão ali do lado da água, vendo a água parada ali e testemunhando, pode atravessar porque Deus está conosco. É necessário que os líderes deem esse exemplo de confiança. E muitas vezes Deus espera que a gente ponha o pé na água para Ele começar a fazer a sua obra. Ele não precisa se apressar, Ele não precisa agir antes. Ele quer que a gente aprenda a confiar nele. Como você pode ver, há muitas lições que são aprendidas por este povo antes de entrar propriamente na terra. A arca vai na frente. Os líderes dão um exemplo. É no momento em que o Jordão está transbordando nas suas ribanceiras. É só quando os sacerdotes enfiam o pé na água. É para tirar testemunhas. E é para que se saiba que o Deus do Mar Vermelho é o Deus do Rio Jordão. E é para que todo mundo entenda, então, que Deus está com Josué. Ele é o mesmo Deus que foi com Moisés. É para que haja obediência, foco, unidade, disciplina, de tal forma que o povo obtenha as vitórias. Estamos vendo o povo sendo preparado para iniciar a conquista de Canaã. Ainda faltam coisas. O povo se santificou, o povo tomou testemunhas, o povo seguiu a arca, o povo viu a mão de Deus, o povo ergueu memoriais, mas ainda é necessário a circuncisão, ainda é necessário a celebração da Páscoa antes que a batalha de Jericó comece. É sobre isso que nós vamos ler amanhã, se Deus nos permitir. E é isso que eu espero que abençoe a sua vida no dia de hoje. Que pensemos nisso enquanto estudamos esta porção da Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus do Mar Vermelho, do Rio Jordão e das nossas lutas no dia de hoje. Pedimos ao Senhor que nos ajude a ter a memória protegida, que, lendo a Tua Palavra, tenhamos nela a testemunha de que o Senhor é fiel. Como o Senhor foi com Moisés, foi com Josué, assim o Senhor será conosco. Ajuda-nos a seguir ao Senhor, como os israelitas seguiram a arca, dá que sigamos ao Senhor Jesus Cristo. E ajuda-nos a entender que muitas vezes vamos precisar colocar o pé na água, mas que o Senhor sempre estará conosco, cumprindo com fidelidade as Tuas promessas. Abençoa-nos, fortalece a nossa memória nas Tuas promessas, tranquiliza o nosso coração e ajuda-nos a depender de Ti, a voltar os nossos olhos para os testemunhos maravilhosos que o Senhor deixou quando a nossa fé estiver por enfraquecer, e a entender que o Senhor estará sempre com o seu povo, cumprindo as Tuas promessas com fidelidade. Fortalece o nosso coração nesta fé, nesta esperança. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura, bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.